Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito de por que todo o processo de educação também é um processo de repressão e por que isso é importante. Na verdade, a repressão ela é um mecanismo importante, sim, e não tem nada a ver com ser um ditador, o querer controlar as coisas, é, nada a ver, tá, pessoal? E é justamente isso que a gente precisa esclarecer, a gente entender aqui para não ter nenhum equívoco em relação a isso. E através dos exemplos e você podendo observar os efeitos que isso tem, provavelmente vai se tornando mais claro para você também. Então, por que todo o processo de educação é um processo de repressão? Porque a gente vai lidar com instintos. Não tem como você eliminar instinto do processo de educação. Tanto a educação dentro da família, como a educação formal. E é isso que a gente vê hoje na nossa sociedade. Grande parte das pessoas acha que a educação é para te ensinar aí matemática, ciência, história. E aí é que está também um grande erro, um grande equívoco. Porque a educação, tanto essa que vem da família quanto a que vem do Estado, ela deveria ser um processo de educação para formar caráter, personalidade e função social, através de você desenvolver esse caráter, essa personalidade, que é onde você vai criar alinhamento com um propósito de vida. Você vai desenvolver uma função social. E através daí você vai então encontrar um valor que você vai poder produzir para dar para a sociedade. E também através desse valor você vai conseguir se manter, se sustentar e por aí vai. Então o que é o bandido? O bandido nada mais é que essa pessoa que não desenvolveu esses recursos e que ele então não produz um valor a partir de si. Ele não gera um valor a partir de si para a sociedade. O que ele faz? Ele vai lá e rouba. Ele simplesmente vai lá e rouba o valor do outro, do que o outro produz. E aí, isso tem tudo a ver, pessoal, com a nossa ancestralidade. Então, por que educar é um processo, principalmente do que? De instinto. A gente vai educar também instinto para dar nova função, direcionar. E aí você vai ter que reprimir no sentido de deixar de ser refém de impulsos, de movimentos ancestrais que já são muito primitivos para os dias de hoje. Então a gente tem que perguntar qual a função disso, qual a necessidade disso, a que isso serve, para quê, qual o propósito. Então se a gente pegar desenvolvimento, a gente vem dessa coisa do instinto animal. Não é à toa que o primeiro cérebro que nós temos é o reptiliano, que é esse ancestral, que vem lá dos répteis mesmo. Então, a gente já traz toda essa programação desse animal que vai lá caçar, que vai devorar, que vai estar nesse instinto de luta por sobrevivência o tempo todo. E não é à toa que tem gente que vai lá, estoca alimento, se preocupa, devora e come que nem um louco. Parece que vai armazenar a comida porque senão vai acabar, né? Senão ela tem um pânico, uma crise de ansiedade e morre. Olha como é poderosíssima, profunda essas programações. A gente é tomado, refém disso. E aí é que está a necessidade da gente evoluir, sair disso. Por quê? Porque a nossa biologia ela já está impulsionando essa evolução. A natureza, o universo já está impulsionando à medida que a nossa genética muda. Então lá atrás a gente começou com esse cérebro reptiliano. Hoje, de muito tempo, veio aqui o mamífero, né? O cérebro límbico, que é justamente a parte afetiva, emocional. Depois veio o córtex, né? Para trazer a parte
racional, onde a gente começa a ter um intelecto, poder elaborar as coisas, ter a parte cognitiva. E já está tendo o quarto cérebro aí, que é o córtex pré-frontal, que vai trazer aí uma evolução e novas funções. Então, essa genética ela já está impulsionando, exigindo de nós o que? Essa evolução. Tá? Então é isso que a gente tem que parar também para observar. Está sendo evocado em nós que a gente deixe de ser bicho, né? Para a gente deixar de ser esse animal, esse bicho que vai lá, devorador, que caça, que mata, que fica preso nesse instinto também sexual de procriação, essa coisa do egoísmo, né? Porque antes não tinha, não dava para dividir, para compartilhar, uma coisa egoísta. E não é só lá, a gente tem até hoje animais que são, né, ladrões também, que é que nem isso que a gente está falando. Tem animal que ele tem dificuldade para lá caçar, ou de gerar a partir dele também essa, esses recursos para ele sobreviver. Então ele vai lá roubar do outro. Então ele espera lá um leão, um tigre, enfim, outro bicho matar para ele ir lá e roubar a caça. Ou depois de lá comer o resto. Entende? Isso a gente vê na natureza também, que tem aves e vários tipos de bichos que vai lá e rouba mesmo, vai lá, rouba os alimentos, o macaco e por aí vai. Então quando a gente olha, inclusive, na nossa ancestralidade humana, se a gente for lá atrás, a gente vai ver que a gente descende de ladrões, de assassinos, de estupradores. É um mundo sombrio, tá? É bem sombrio. Aquela coisa de bicho, devorar, de luta por sobrevivência. Hoje o macaco na selva ele luta todo dia pela sobrevivência, para caçar alimento e tal, e o leão, e o passarinho, e o peixe lá. E é assim. Só que a gente precisa transcender isso. A gente precisa transcender esse instinto animal, transcender essa programação genética que vem também dos nossos ancestrais e que coloca a gente ficar ainda repetindo e ficar o que? Regredindo. Então existe um movimento que fica tensionando a gente. Só que é muito poderoso esses instintos, a consciência, né, ela sempre vai fazer esse movimento de querer regredir, de querer voltar para os padrões anteriores, de querer ficar presa nesse comportamento. Por isso que não é fácil mudar comportamento. Por isso que não é fácil você mudar a atitude, você mudar as coisas. Eu preciso botar muita energia, muita disposição. Preciso ter muita força de vontade e força de vontade consciente para poder mudar isso, não ficar refém. E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, caráter, se a gente não desenvolve caráter, ferrou. A gente tem uma sociedade toda corrompida. Uma coisa que é importante deixar muito clara: você ir lá desviar dinheiro, verba, não é corrupção. Você oferecer sexo em troca de algo não é corrupção. Nossa, como assim? Pois é, pessoal, só existe um tipo de corrupção. Você só corrompe uma coisa. A única coisa que pode ser corrompida é o caráter. Você não corrompe outra coisa. O que você corrompe fora o caráter? Fala para mim. Tudo isso, tá? Desvio de dinheiro, sexo,
oferecer cargo e tal, tudo isso é mecanismo, é ferramenta, é formas de se atingir um único propósito, corromper o caráter. Então é quando você está com a sua habilitação vencida, você é parado, né, numa blitz, e aí você vai lá e oferece uma graninha para o policial te liberar. Olha o que você está querendo fazer, você está querendo corromper o caráter dele. Você está usando a grana para corromper ele. Entende? Isso é corrupção, é aquilo que eu faço para corromper o caráter do outro. Então a gente utiliza vários mecanismos, né? Presentinho, oferecer cargo, ajuda a pessoa com segundas intenções, e busca sempre o que? Estabelecer essa corrupção. Como seria a nossa sociedade se as pessoas tivessem uma formação de caráter? Se as pessoas de fato tivessem um caráter formado, forte? Como ia ter os esqueminhas de hoje? Como você ia desviar dinheiro público? Como você ia burlar leis? Como você ia poder então agir de uma forma inconsequente? Como é que você poderia ficar impune realmente? Como que poderia se instaurar a impunidade? Entende? Toda impunidade está envolvida com falha de caráter, com problema de caráter. Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é o problema de você formar pessoas responsáveis? Que mal poderia haver para a sociedade, né, para um país, para o planeta, pessoas éticas, responsáveis? Como é que seria o meio ambiente? Como seriam as relações? Como seriam as indústrias de alimento, de medicamento, tudo? Como seria? Como seriam as trocas? Como seria o sistema econômico? Parece utopia, né? Pois é, parece, mas não é. Isso pode ser construído. Então, formar um caráter é algo muito difícil, porque a formação do caráter ela está totalmente ligada a você criar pessoas fortes emocionalmente, maduras, adultas, pessoas que assumam responsabilidade, que tenham consciência de consequências, que saiba realmente a diferença de certo, de errado, do que prejudica, daquilo que acolhe, que é bom, que faz o bem, aquilo que destrói, daquilo que constrói, aquilo que fere, que agride, né, daquilo que faz o bem, que acolhe, que agrada. Então é preciso estabelecer esses parâmetros para formar um bom caráter e assumir responsabilidade, saber das consequências. Se não fica inconsequente, irresponsável, imaturo, infantil, e aí ferrou. Aí vira um caos. E aí como é que a gente vive em sociedade se não existe esse código então estabelecido, onde as pessoas sabem e assumem real responsabilidade pelo respeito ao outro, respeitar o que é do outro, a privacidade do outro, respeitar o coletivo, saber que cada um tem o seu lugarzinho, não pegar, não tocar naquilo que não é dela, né? Respeitar o semáforo, respeitar a fila, né? Saber o que é certo e o que é errado. Roubar é errado, ponto. Matar é errado, ponto. Estuprar é errado, ponto.
Agredir uma outra pessoa é errado. Ponto. Né? Jogar lixo no chão é errado. Poluir o meio ambiente, errado. Por aí vai. Coisas simples, né, pessoal? Parâmetros que devem ser claros, bem claros, para ter um bom convívio não só em sociedade, mas para que possa se desenvolver, evoluir o ser a partir daí, então. Qual que e aliás, né, a questão de você desenvolver também o que? A personalidade. Então a educação, ela deveria estar voltada para isso, para apoiar verdadeiramente, profundamente, discutir isso realmente com seriedade, em ter um mecanismo de desenvolver personalidade e caráter, formar cidadãos, formar pessoas civilizadas. Entende? Formar pessoas civilizadas. Você aí assistiu já aquele desenho Zootopia? Mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Então, se você não assistiu, assiste. Quem assistiu vai entender já o que eu estou querendo dizer. Então, quando você vai olhar lá no desenho, é até legal porque eles falam até dessa utopia mesmo, né? De aqueles animais que são predadores, que são carnívoros, abrir mão desse instinto, ou seja, reprimir esse instinto através de educá-lo, né? E ele vai reprimir no sentido que ele vai ter que lidar com isso constantemente até ele deixar de ser escravo, refém disso, desse instinto não tomar ele e pelo impulso. E ele poder então viver bem com os outros animais que são herbívoros, né? Que são esses outros que não são predadores, né? Que são os mamíferos lá. E aí, o que acontece? Até um dado momento do filme, uns animais lá, né, ele é atingido por uma planta lá, né, que faz o quê? Ele regredir. Então, eles até falam, né, regrediu para o estado primitivo, que ele volta a ser feroz, né, a ser um predador de novo. Então, ele voltou a ser primitivo, ele não é mais civilizado. É isso que a gente está falando. E esse é um dos problemas que a gente tem hoje, tanto na sociedade como no processo de educação. A gente não realmente forma pessoas civilizadas, não se preocupa com isso, em dar função realmente para essas pessoas, para que elas encontrem o seu valor, para elas encontrarem o valor dentro da sociedade, para desenvolver a sua personalidade, o seu caráter. E o grande problema é que existe ideologias aí, grupos aí, que apoiam justamente esse processo, achando que isso é o certo, que isso é evolução. A evolução, então, é você regredir para o estado animal primitivo. Né? Olha o equívoco, o absurdo aí, né? Então, ao invés de a gente olhar até para o ponto de vista biológico, que está impulsionando a gente para a evolução e deixar de ser bicho animal, você tem linhas aí que vai dizer que não, que você tem que ceder totalmente aos instintos, voltar a ser primitivo. E aí, o que vai ser da sociedade? Então imagine se lá atrás, como Freud mesmo ele dizia, né, quando ele descobre o complexo de Édipo, ele fala que tem que reprimir o complexo. Por quê? Porque senão você vai ter pai transando com filha, filho transando com a mãe, e um vivendo e casando com o outro. Você acha que isso não acontece? Acontece hoje. Dá um Google aí, pesquisa caso de filho que casou com a própria mãe e tem uma vida ativa sexualmente, tudo.
Isso não é brincadeira. Caso aí entre primos, tio com sobrinha, aí nascem crianças deficientes, defeituosas. Isso não está em função da vida. E isso não atende uma função, um propósito saudável, bom. Porque as pessoas que nascem daí não nascem bem, saudáveis, normais. Complicado. Então, se você não reprime isso, esse instinto, esse impulso muito forte sexual, que é um instinto devorador e predador também de caçar, então o homem quer sair para caçar, a mulherada também agora quer sair para caçar os homens, sabe? É muito primitivo. Olha como a sociedade é totalmente refém do sexo. Aonde envolve sexo fica todo mundo meio bobo, meio cego. Você fala em sexo, fica todo mundo ali. Você põe pornografia, fica todo mundo... Né? Tudo que tem uma conotação sexual deixa o povo meio... Tudo refém, de instinto, primitivo. E aí põe só energia ali, não põe energia para desenvolver outras coisas. Para desenvolver afetividade, para desenvolver outras habilidades, para desenvolver a sua conexão espiritual, e por aí vai. E aí, você pode até, pessoas vão dizer em questão da religiosidade, espiritualidade. Veja bem, se você pegar tribos isoladas, você for lá, essas pessoas não tiveram contato com a civilização, elas não tiveram, nem sabem que existem os 10 mandamentos ou a Bíblia, não tiveram contato com nenhum dogma religioso, nenhuma estrutura religiosa, e elas têm religiosidade. Você vai lá, elas têm esse espírito que atua nelas. Isso que ela procura da conexão com a terra, com o céu, eles fazem a oração deles, eles têm os rituais deles. Pessoal, já está no DNA, tá? É do ser. Então, o nosso sistema, a nossa psique, ela não é unipolar, ela é bipolar. Todos nós somos bipolares, tá? Eu estou dizendo que você tem uma patologia? Não. Todos somos bipolares porque a estrutura psíquica ela é bipolar. Você tem o bem e o mal em você. Você tem a luz e a sombra, as trevas em você. Tá? Ao mesmo tempo que às vezes você sente amor, você está sentindo ódio. Às vezes você fica naquilo, amor e ódio ao mesmo tempo. Essa tensão de opostos, essa bipolaridade. Ao mesmo tempo que às vezes você está com medo, mas você precisa ter uma atitude, principalmente se a tua vida que está em risco, ou a vida de alguém que está em risco, mesmo tomado por esse medo, você vai lá e tem um impulso que te leva a tomar coragem e fazer algo. É essa bipolaridade. Tá? Então a gente fica nesse movimento constante, nessa tensão de opostos. Então ao mesmo tempo que tem uma força que quer te puxar para a sombra, uma força quer te puxar para a luz. Ao mesmo tempo que uma força quer te puxar para fazer o mal, uma outra força ela quer te puxar para você pensar nas consequências nisso e tal. Aquela velha história do anjinho e do diabinho. É essa tensão de opostos constante. Então, ao mesmo tempo que tem uma força que te puxa para esse instinto primitivo, tem uma força que vai querer te puxar para a evolução, para a consciência. Da mesma forma que tem uma força que ela te puxa para você estar refém do sexo, de você dessa questão muito primitiva, que é só lá o ato em si, gozou, acabou, né? Procriação, aquela coisa de primitiva, instintiva mesmo. Você vai ter um outro movimento que vai te puxar para um lado mais de conexão, de desenvolver uma relação sexual, às vezes de uma outra forma mais saudável, de pensar em consequências. A gente vai evoluindo, hoje tem consequências isso. Então quando você fala também, por exemplo, do instinto sexual que é muito forte,
hoje ele tem consequências muito profundas. Gerar uma vida, isso é muito sério, uma consequência você gerar, criar, dar todo amparo, preparar toda essa vida. Porta muitas vezes o que para doenças muito sérias. Então, hoje, o instinto sexual ele está atrelado a várias outras coisas. Tá? Antigamente não se tinha consequências. Você ia lá, transava, ia embora e acabou. Não estava preocupado. É que nem um bicho na selva. Ele vai lá, pega a fêmea e não está preocupado com consequência. Filhotes, coisas, se ele vai ter depois pensão para pagar, se ela vai transmitir alguma doença para ele. Tá, porque ele é totalmente primitivo. Primitivo, é isso que a gente está falando. Então, à medida que você é um inconsequente, um irresponsável, você é esse ser primitivo. Tá? Você ainda está nesse estado de consciência muito animal. E por isso que não é fácil a gente lidar com essas programações, atuar com essas programações que põem a gente nesse movimento de repetição, muitas vezes constante, de ficar refém de impulsos. Essas programações que já vêm lá de trás. Então, uma coisa que eu quero falar aqui, né? Algumas pessoas podem confundir moralismo aí, né? Falar que existe muito moralismo nas coisas, porque quer sempre justificar o moralismo para dar vazão justamente para o quê? Para esse lado primitivo, né? De querer voltar a ser bicho. Só a questão é o seguinte, pessoal, né? A gente tem aqui a pessoa que ela é moralista e a pessoa que é imoral, né? A pessoa que ela é muito, de fato, moralista não é legal porque fica uma coisa muito fechada, muito rígida. Só que a pessoa que ela é imoral é terrível, porque ela é inconsequente, ela é irresponsável, né? Ela acaba ferindo ela e outros. Então, por isso que fica tensionando e tem que achar que... Só que aí uma questão seguinte... Uma AIDS, ela não está preocupada com o moralismo. E ela vai pegar muito mais as pessoas que são imorais. Tá? Então, a gente tem que saber lidar com realidade. Uma coisa é olhar, ter consciência de que existe hepatite A, B, C, de que existe sífilis, gonorreia, AIDS, e um monte de outras coisas. Isso é real e que eu estou sujeito. Isso não tem nada a ver com moralismo. Sabe? Isso tem a ver com bom senso, com realidade. Eu saber que eu sair fazendo sexo com um monte de gente é um instinto predador, primitivo, né? De eu querer ser aquele macho alfa. Sabe? Para quê? Qual o propósito? Né? Com que intenção? Eu saber que se existe um vazio em mim, eu posso preenchê-lo de verdade. Não ficar tapando buraquinho, sabe? Ficar com migalhazinha de coisas. Isso que é importante. Vai fazer terapia, vai educar os teus instintos, vai educar o seu aspecto primitivo, vai preencher você, encher você com coisas realmente tem substância, que preenche, que traz propósito, sabe, função de fato. Não você ficar aí num movimento repetido, constante. Então não confunda moralismo com realidade, com amor próprio, com autoestima, tá? A gente tem que saber lidar com o mundo real. Consequências, você ter consciência de consequências não tem nada a ver com moralismo, tá? Senão fica essa desorganização, essa loucura, né? Aí as pessoas caem para uma alucinação, né? De querer ser inconsequente
E quando você vem ali com a punição, com uma consequência, com a cobrança, quer sair pelo viés do moralismo, né? O que autoritarismo, nada disso, tá? Precisa amadurecer aí, precisa crescer. Eu vou dar um outro exemplo prático, né, do que acontece com pessoas de uma forma geral. Então, às vezes é que nem a pessoa que ela tem uma necessidade de estocar comida em casa, vai olhar esse movimento, né? Às vezes a mãe já fazia, a avó, a bisavó, e aí vem o quê? Dessa herança de pessoas que passaram por necessidade, por fome e tal. E hoje você não consegue parar para olhar e falar, tem essa escassez aqui hoje? Eu sou refém disso? Eu preciso ir lá para o mato caçar e tá dependendo dessa sobrevivência? O macaco que está lá na selva, ele precisa todo dia lutar pela comida, buscar sobrevivência. O leão precisa ir lá caçar, buscar o peixe que está lá no mar. Mas e você que está aqui, que só vai no supermercado, que vai na... Está tudo aqui. Está tudo aqui. Né? Perto, mas disponível. Está aí. Veja, a maioria das pessoas que passam dificuldades na vida, que tem problema de estar estabelecida, de ter uma renda e tal, são justamente pessoas que não encontraram esse valor para produzir a partir de si para a sociedade, encontrar o seu valor no mundo, encontrar o propósito daquilo que a gente está aqui a serviço de fato, colocar a serviço de fato. E aí tem que sair desses aspectos mais primitivos, de ficar preso só em instinto de sobrevivência, né? Sobrevivência. Então transcender isso. Então é que nem você chega lá, a gente pega aquela mulher que ela olha para o homem, que atrai ela e deixa ela doida, né? Aquele cara que é o vagabundo, o cara que não trabalha, não para emprego nenhum, o bom vivão, o molecão, né? E ela é atraída, ela vai consertar o cara, né? Ela vai resolver o problema dele. Só que ela vai, nesse cara, desprende energia, dinheiro, tempo, e aí? Se ferra. Daqui a pouco ela vai lá e tá o quê? Tá atraindo o mesmo tipo de cara. Passa pela mesma coisa. Daqui a pouco ela vai de novo. Aí vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Por que você não muda? Por que você não começa a se sentir atraído, não olha para homens maduros, responsáveis, que realmente se compromete com o trabalho, com o seu desenvolvimento, com o seu bem-estar, né? Que é responsável e que mais do que isso, que vai estar lá junto com você. Eu queria e tal, mas eu não consigo. Pois é, porque não é fácil. Vai mudar a programação. Vai mudar essa programação genética e essa programação biológica. Não é fácil. Tá? Quem está falando? Ficar refém. Então precisa ir para um processo, às vezes, terapêutico. Por quê? Para educar isso. Tem que educar esses aspectos. Isso não é fácil. Né? Para que você possa contê-lo, reprimi-lo nesse momento da consciência que é lá de trás, não é teu, você está só no movimento, no impulso que é copiando, repetindo, o que é terrível. O problema da nossa sociedade aqui, olha, o problema de países de terceiro mundo. Já é uma característica do ser humano copiar. Aquela velha história, macaco vê, macaco faz. Não é à toa que em países como o nosso é muito fácil você manipular, é muito fácil você ditar movimentos aí, né? Você criar modas, os modismos, né? Porque é isso, as pessoas estão o tempo inteiro copiando. Então, a gente fica criando moda.
pessoa copia personagem de história em quadrinho, copia personagem de novela, copia lá um professor, fica copiando, copia um jeito de se vestir, um jeito de se falar, e aí as pessoas acham que estão desenvolvendo personalidade, percebe? Não tem nada a ver. Você imitar uma outra pessoa, você ficar copiando as coisas, não tem nada a ver com desenvolvimento de personalidade. E aí tem pessoas que confundem, acham que eu tenho a personalidade forte, ela acha que já desenvolveu a personalidade dela, ela acha que porque ela se veste de tal jeito, isso expressa a personalidade dela. Gente, personalidade é uma coisa extremamente difícil de desenvolver, tá? Você pode morrer sem desenvolver a tua personalidade. Na verdade, a maioria das pessoas morrem sem ter desenvolvido personalidade. A personalidade ficou, sabe, que nem iceberg. Você fica aqui só um pedacinho. E esse pedacinho que fica para fora, na verdade é esse pedacinho que você copia e imita. O resto está tudo lá para baixo. Você não desenvolveu de fato a tua personalidade. E por quê? Porque a gente fica preso, atrelado com necessidade de pertencimento, de aceitação, tal. Então não apoia. Por que também não apoia? Porque uma boa parte disso não foi educada, fica refém e presa desses instintos, de questões primitivas, de herança, né, genética e familiar. É algo muito profundo, muito complexo, tá? Você que está assistindo provavelmente não desenvolveu a personalidade. E isso é uma coisa que leva muito tempo para fazer. E às vezes uma vida não é o suficiente. Tá? Isso é uma coisa que a gente busca desenvolver e fazer no processo terapêutico. E essa é uma das coisas que me levou também a fazer terapia, estudar, fazer tudo isso. E eu estou nesse processo em desenvolver. Estou aqui dizendo como alguém que já desenvolveu a personalidade. Estou longe disso, como a maioria das pessoas estão longe disso. Mas a gente tem que caminhar para isso. E é uma pena que o nosso sistema de educação não faça isso, não compreenda isso. Os nossos professores estão muito longe disso. Tá? E existe um erro, um equívoco muito grande no nosso sistema de educação também, de achar que a educação é algo que acaba, que você forma alguém ali. Você não forma ninguém. Nós estamos num constante processo de formação. A educação é algo inacabado. Então a pessoa acha que ela terminou o ensino médio, pegou o diploma dela, acabou. Acabou nada. Você subiu um degrau. Nossa, mas eu fiquei 10 anos a subir um degrau. Subi um degrauzinho. Agora eu fiz uma graduação, ó, acabou. De forma alguma, você só subiu mais um degrau. Quantos tem? Centenas, milhares. Tá? É um processo longo aí, não é assim. Então, o professor ele tem que entender que o processo dele também não pode parar, estagnar. Ele não detém a cultura. Ele tem que ser um propagador, um provedor da cultura aí. Entende? E o professor que ele parou e estagnou, ele vai ter um problema, né? Então Jung até dizia que o professor aí que ele se acha o detentor da cultura, que ele para, ele acha que ele já sabe o que ele tinha que saber, ele vai passar a corrigir lá nas crianças, nos alunos, aquilo que ele não corrigiu nele. Então bagunça, desorganiza tudo também. Perde função aí também um pouco, propósito. Então você vai perguntar, o que é personalidade? Personalidade é o tal. O que é o tal? O tal é dessa filosofia chinesa. Busca, dá um Google e procura a definição de tal. Dá uma olhadinha, vai ler, mesmo que você já tenha uma ideia, ou saiba, e para agora para ler, entenda a compreensão, a essência mais profunda do que é o tal. Personalidade é tal. E aí você vai entender com mais abrangência e profundidade o que eu estou querendo dizer. Educar e formar personalidade é um processo difícil. E para isso precisa haver um comprometimento real.
ter seriedade, levar isso muito a sério mesmo, ter uma disposição verdadeira para isso. Isso é tão profundo e complexo que eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, não tem como ensinar, não tem como inserir na cabeça de ninguém o sentido da arte ou da música, da mesma forma que não tem como inserir o sentido da física, da biologia ou da matemática, porque para isso se requer um dote específico, uma característica específica. Entende? Uma pessoa, ela vai, por exemplo, ter contato com a matemática e aquilo vai fazer sentido para ela, cabe nela, existe uma conexão, ela entende, faz parte do mundo, do universo dela, faz total sentido, ela fez sentido. Uma outra pessoa, ela vai olhar, não vai fazer sentido nenhum, é uma coisa mecânica, é uma coisa que ela vai ver, ela com esforço ela vai tentar decorar, ela vai aprender, ela vai compreender, mas ela não vai ver o sentido mais profundo daquilo. É a mesma coisa com música. A pessoa que ela vê o sentido da música, o sentido que toca na alma, que transcende, seja pela... Isso você não ensina para ninguém. Isso tem a ver com características, sim, particulares, que ajudam no que? No desenvolvimento dessa habilidade, de função, de achar esses valores. E a pessoa que ela vai então olhar para a marcenaria, ela vai fazer total sentido, tem conexão, ela vai ser criativa e vai desenvolver marcenaria, mecânica, engenharia civil, medicina, ter sentido, propósito, função. Aí sim, totalmente diferente. Por que a sociedade hoje, a maioria das pessoas são frustradas, tristes, angustiadas, depressivas, ansiosas? Não atende propósito, não tem função, fica um vazio mecânico. Então as pessoas não desenvolveram personalidade, porque elas não escolhem suas profissões perante esses dotes, essas habilidades específicas, daquilo que faz sentido para elas. Entende? Então fica preocupado ao que dá status, ao que dá dinheiro, e coisas banais. Fica banalizado. Tá? Isso é muito ruim. A gente tem vários casos aí que mostram as consequências desse caminho, né? As pessoas acabam famosas, que conquistou lá dinheiro, fama, tudo, e foi lá, cai em depressão, depois perde tudo, vão se suicidar e tal. Um vazio enorme. Então, isso não é brincadeira, entende, pessoal? Isso é sério. E não é um processo tão simples. Precisa sim olhar para isso com muita seriedade, né? A família, né, os pais principalmente, quando eles não assumem real responsabilidade em educar os seus filhos, em formar caráter nos seus filhos, em ajudar no bom desenvolvimento da personalidade, em educar esses instintos nos filhos, é muito ruim para a sociedade. Porque esse filho ele vai se tornar um chato, um inconsequente, um irresponsável. Ele vai se tornar esse eterno adolescente que vai criar histeria aí também o tempo todo, né? Vai ficar histérico e folgado, né? Porque isso é ruim. Então, é quando você vê essa galera aí que não respeita o coletivo, que não respeita o espaço do outro, o cara que vai lá e sai acelerando aí com o escapamento da moto furado, sem escapamento, fazendo aquele barulhão todo, o cara que fica lá ouvindo som alto ali, desrespeitando horário, normas, tudo, o cara que fica aí, mesmo todo mundo pedindo e falando, né?
para ele não soltar rojão, porque tem criança, tem idosos, tem os animaizinhos, tudo. Tá nem aí. Então, ele é esse egoísta, esse folgado, né? Esse inconsequente. E aí você fala que não pode, ele fica histérico, ele vai dar show, entende? E aí é que está o problema. Então é isso que a gente fala às vezes, das pessoas confundir moralismo com consequência, confundir regra de você viver no coletivo, que tem que ter uma ordem, uma regra e tal, aquilo que é saudável, que é bacana para todos, com ser ditador, com ser opressor e tudo mais. Então o problema é que tem muitas pessoas que ficam impondo esse instinto muito primitivo ainda, que fica querendo ser primitivo, e aí fica um choque, né? Porque a galera que não quer ser mais civilizada, quer se desenvolver, evoluir mais no aspecto civilizado, fica em conflito, né? Em confronto, não cabe, fica algo muito ruim aí. O que acontece? Aí o pai e a mãe não ensina, não educa os filhos nesse sentido, aí depois a vida lá fora vai educar. Aí depois as pessoas lá fora vão educar. Aí o Estado vai ter que fazer essa função de educar. O que é o coibir? É o reprimir, né? Então a gente vai ter que reprimir. Reprimir o quê? Esse instinto agressivo, primitivo, do cara que é lá ficar chamando atenção, ou que ele quer ser o dono da manada do grupo, né? Então quando você vê esse poder paralelo se instaurar, né? Os chefões aí e tal, essa galera quer ser o macho alfa aí, né? Enfim, quando você pega aí essas pessoas que não querem gerar valor a partir de si, vai roubar o valor do outro, entende? Vai ficar, desorganiza tudo. E como é que faz? Então, uma coisa que você precisa compreender é que o Estado ele é importantíssimo e fundamental para a sociedade. Você tem a tua casa. Quem garante que a casa é tua? Quem garante o seu direito à propriedade? É o Estado. Se não tiver o Estado, vira a lei do mais forte. Você vai lá peitar, vai o cara com arma, o cara 3 vezes maior que você, como é que você faz? Aí vira a lei do mais forte, selva de novo. As mulheres principalmente têm que pensar nisso. Então, virou lei da selva, como é que faz? Você não vai poder falar não para homem nenhum. Você virou refém aí de toda a situação, né? Você acha que você vai ter alguma coisa? Não vai. A pessoa, qualquer um chegar mais forte que você ali, toma de você e acabou. E aí? Ponto. Então, a gente tem que pensar nisso, tá, pessoal? Que esse estado primitivo de regredir lá para trás não cabe mais hoje, é terrível. Em função do que isso estaria? Para que isso serve? Aonde isso cabe dentro da sociedade hoje? Né? Qual o intuito da gente permanecer animal, bicho? De ficar dando vazão e ficar refém de instintos mais primitivos animais. Para quê? Pensa um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, pessoal, eu sei que é um tema complexo, amplo, tem as suas polêmicas aí, né? Mas, reflito, eu gostaria que você deixasse aí o teu comentário, então, do que você acha sobre isso, de como que é você ver agora essa questão de processo de educação envolvendo isso que a gente está falando de instinto. A importância, então, de se educar e se reprimir algumas questões que ancestrais, que já realmente não cabe hoje. Como é que você pode se desenvolver, evoluir sem isso? Né? A questão do desenvolvimento de caráter, da personalidade, da tua função social. Qual a leitura que você faz aí? Se tiver alguma contribuição para dar, fique à vontade também, ok?
E é isso aí, pessoal, que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Agradeço aí a sua atenção e até o próximo vídeo.